Você já percebeu como algumas taças brilham tanto que quase cegam a gente? Quanto vale um brinde se por trás do sorriso o coração está cansado? E se, no instante em que o orgulho sobe a cabeça, a vida resolve cobrar a conta? Porque hoje é sobre como Deus usa quem o mundo não enxerga para salvar quem se acha intocável. Naquela casa grande, com a fachada de vidro e jardim sempre aparado, tudo tinha que parecer perfeito. Eduardo e Bianca eram o casal do bairro. Roupas elegantes, viagens caras, fotos em restaurantes que tinham nomes difíceis de pronunciar. O bar da sala era um altar, garrafas importadas, taças finas, um decantador brilhando como se valesse mais do que qualquer história que aquela casa abrigava. Todos os fins de semana, eles recebiam amigos para celebrar as conquistas. E conquistas ali quase sempre significavam mais uma garrafa rara aberta, mais um brinde alto, mais uma noite longa. Quem organizava tudo era Dona Rosa, a empregada. Mãos firmes, passos leves. Chegava cedo, orava baixinho antes de começar o dia e ajeitava cada detalhe com carinho. Não era vista, era usada. E quando aparecia, era para levar uma bronca por uma toalha fora do lugar, por um copo que não estava alinhado como deveria. Eduardo tinha um jeito duro, daqueles que confundem dinheiro com valor. Bianca, com um sorriso fino, completava o coro do julgamento. Rosa, isso aqui é cristal, entende? Não é como esses copos populares. A palavra saía com um peso que feria. Mas Rosa não se defendia. Respirava, baixava os olhos e continuava. No bolso do avental, um terço surrado. No coração, uma certeza. Respeito não pede permissão para existir, ele mora no jeito da gente tratar o outro. E ela tratava aquela família com respeito, mesmo quando não recebia o mesmo de volta. O dia da grande festa estava marcado. Um brinde à nossa nova sociedade, dizia o convite que Bianca preparou e enviou para todos. Eles estavam a ponto de fechar um contrato que prometia dobrar os lucros da empresa. A sala foi impecavelmente arrumada por Rosa. Guardanapos de linho, arranjos com flores brancas, a mesa posta para impressionar. Eduardo, com seu terno sob medida, abriu a primeira garrafa ainda antes de os convidados chegarem. Para aquecer, brincou. Ele riu sozinho, um riso nervoso, sem perceber que ultimamente andava rindo menos e bebendo mais. Rosa notava a palidez de Eduardo de manhã, notava a falta de ar depois das escadas, notava a discussão abafada atrás da porta do quarto. É coisa da sua cabeça, Eduardo, dizia Bianca, tentando manter o controle da narrativa. Precisa relaxar, beber um pouco, esquecer. E o conselho errado empurrava os dois para um abismo bem polido. Quando a campainha tocou, a casa ganhou vida. Música. Perfumes caros, risos que voavam alto e caíam vazios no chão. Eduardo se multiplicava entre brindes e piadas, tapinha nas costas e promessas de negócios. Bianca, rainha do salão, guiava as taças transparentes na mão de cada convidado, orgulhosa do brilho, orgulhosa do poder de encantar. Rosa deslizava por entre as pessoas, discreta, enchendo copos, recolhendo pratos, ajeitando flores. Em certo momento, ela viu Eduardo apoiar a mão na bancada e fechar os olhos por um segundo a mais. Foi rápido, só quem o conhecia perceberia. Ela percebeu. Rosa, o vinho da mesa central acabou, Bianca chamou, sem olhar para o rosto da empregada. E cuidado com o decantador, pelo amor de Deus, se quebrar é o seu mês de salário. Pode deixar, dona Bianca, respondeu Rosa, com a calma de quem já ouviu aquela música muitas vezes. No meio do salão, Eduardo brindava de novo. Taça erguida, pulseira de relógio brilhando, frase de efeito pronta. A nossa prosperidade, que nunca falte nada. Beberam. A primeira tontura veio como uma sombra. Ele piscou,
Apertou os olhos, mas os rostos ao redor ficaram levemente borrados, como se alguém tivesse passado um pano sujo na lente do mundo. Calma, deve ser o calor, pensou, e encheu a taça outra vez. A música pareceu subir de volume, o ar ficou mais pesado. Ele fez piada, riu por educação, precisava manter o personagem. Um brinde não pode vacilar, não é? Rosa percebeu de novo. Havia um suor diferente, frio nas têmporas dele. Havia um tremor no gesto que colocava a taça na mesa. Havia um cansaço estranho no jeito de inspirar. Guardou isso dentro dela, junto do terço, e seguiu. Numa esquina da casa, perto do bar, um amigo comentou alto, rindo. Eduardo, você vai derrubar a casa, hein? Isso é que é aguentar bem. A plateia riu. Eduardo obrigou-se a rir junto, mas a visão já não obedecia. As luzes estouravam como pequenas estrelas desconfortáveis. A mesma mão que firme segurava negócios começou a procurar apoio sem que ele percebesse. Com licença, disse, mas a voz saiu distante, como se estivesse em outra sala. Foi aí que aconteceu o primeiro tropeço. Um dos cristais quicou, girou no ar e caiu. Por sorte, não quebrou. Por azar, o barulho calou a sala por um segundo. Bianca girou o pescoço, olhar afiado, como se alguém tivesse rasgado o cenário. «Rosa!» chamou num tom que já trazia culpa antecipada para a empregada. «O que você fez?» «Não fui eu, dona Bianca. Foi...» Rosa começou, mas parou. Ela viu. Eduardo segurava a beirada do aparador, pálido, com os olhos perdidos por um instante que pareceu horas. Ninguém percebeu primeiro. Só ela. Rosa deu 2 passos para a frente, como quem entra numa cena arriscando o papel. «Seu Eduardo, sente aqui, por favor», disse baixo, firme, sem controlar mais o próprio impulso de cuidar. «Estou bem», ele respondeu automático, mas os joelhos vacilaram. A música voltou, a conversa engoliu o momento e ele tentou levantar a taça outra vez. Desta vez, a mão tremeu, a visão turvou, o chão pareceu subir e o corpo pesou. Rosa chegou a tempo, como se tivesse combinado com o destino. Uma mão segurou o braço dele, a outra afastou a taça com elegância, sem estardalhaço. «Vamos sentar um minutinho, sim?» E olhando para alguém ao lado. «Com licença, por gentileza, só um espaço». O tom não pedia. Ele convidava com autoridade tranquila, a mesma que os humildes aprendem quando a vida os treina na marra. Bianca apareceu, aflita. «O que está acontecendo? Eduardo, fala comigo». «Ele está com tontura e a visão turva, dona Bianca», disse Rosa. «Pode ser queda de pressão, pode ser algo do coração, pode ser efeito do álcool. Não vamos supor. Vamos agir». Ela já abria as janelas para entrar ar, já buscava uma almofada para apoiar as costas dele, já pedia a um convidado: «Por favor, água, sem gelo». «Eu é que mando aqui». Bianca tentou recuperar o domínio. Chama o motorista. Chama a emergência». Rosa corrigiu sem elevar a voz. «Agora, e por favor, alguém desligue um pouco a música». Não havia raiva, havia precisão. Seu olhar dizia: «Brigue comigo depois, mas agora me deixa salvar». Eduardo respirou fundo, fechou os olhos de novo. «Estou estranho», murmurou. «Eu sei», disse Rosa, baixinho. «Fica comigo, inspira pelo nariz, solta pela boca. Isso, devagar». Segurou a mão dele, aquela mão que tantas vezes acenou sem vê-la. Naquele instante, a mão de Eduardo segurou a dela como quem agarra um porto. Um convidado tentou fazer graça. «É só o uísque, gente, passa já já». «Senhor», Rosa respondeu, olhando nos olhos. «A brincadeira pode esperar, a vida não». Havia firmeza e respeito na mesma frase. O homem se calou. «Você não é médica», Bianca disse inquieta, dividida entre o medo e o orgulho. «Não sou. Mas já vi isso antes», Rosa contou, lembrando-se do irmão anos atrás, numa tarde de domingo, quando o álcool quase levou o que ela mais amava.
e sei o que fazer enquanto a ajuda não chega. Os minutos seguintes pareceram episódios. Rosa orientou que Eduardo não cruzasse as pernas, pediu para afrouxar a gravata, manteve a cabeça dele levemente erguida, falou com calma, como quem reza sem palavras. A cada gesto, um pedaço do cenário luxuoso caía, e a casa rica mostrava o que realmente sustentava aquele lugar. Não era o mármore, eram mãos humanas. Não era a etiqueta de uma garrafa, era a dignidade de uma mulher. Bianca observava, os olhos marejando sem licença. Foi como se alguém abrisse uma janela dentro dela. Por um instante, ela viu a si mesma de fora, viu suas ironias, seus cuidado com o cristal, seus silêncios nos pedidos de desculpa nunca ditos. E viu Rosa ali, sem rancor, segurando o homem que tantas vezes a diminuíra. Algo ruiu por dentro, e curiosamente nesse ruir, ela se sentiu mais inteira. A música agora era só um fiapo ao fundo, o barulho dos talheres distante. O salão, antes cheio de gente, parecia ter se encolhido ao redor de 3 pessoas. Eduardo, pálido mas presente, Rosa, firme e serena. Bianca, atenta e muda como uma aluna diante da primeira grande lição. Obrigada! Bianca escapou como quem se assusta com a própria voz. Não era o agradecimento completo, mas era a primeira rachadura no muro do orgulho. Eduardo tentou abrir os olhos. Rosa, ele disse, e o nome saiu com peso diferente, não como ordem, mas como pedido. Eu estou aqui, ela respondeu. Vai dar certo. Continue respirando comigo. E pela primeira vez naquela casa, o tempo andou no compasso de uma oração silenciosa. Se você já foi invisível num lugar onde todo mundo brilha, você sabe do que estou falando. Se já segurou a mão de alguém que não olhava para você, também sabe. E se já foi o que humilhou, talvez hoje seja o dia de parar e escutar. Dinheiro compra garrafas caras, mas só o respeito enche o copo da vida. Às vezes, Deus permite o tropeço para que a gente enxergue quem realmente nos sustenta. Os convidados, antes apressados em julgar, foram recuando, abrindo espaço, alguns ajudando como podiam. Um buscou água, outro desligou a música, uma senhora colocou um cobertor leve sobre os ombros de Eduardo. Mas era Rosa quem conduzia, com poucas palavras, como uma música tranquila que acalma a sala. E sem perceber, a casa inteira começou a seguir o tom dela. O telefone tocou em viva voz. A emergência orientou, confirmou que estavam a caminho, pediu que mantivessem Eduardo sentado, calmo, consciente. Perfeito, disse Rosa, agradecendo, e voltou a falar com ele. Olha para mim, seu Eduardo. O senhor não está sozinho, fica comigo. Bianca, num gesto simples e enorme, segurou a outra mão do marido, e do outro lado, a barra do avental de Rosa. Era como se pedisse perdão antes de ter coragem de falar. Rosa, obrigada por tudo. A voz que mandava agora confessava. Era o começo. E você que está ouvindo, responda nos comentários. Alguém já foi anjo na sua vida quando você menos merecia? Compartilhe sua experiência. Sua história pode ser a esperança de alguém hoje. Porque às vezes, a maior riqueza de uma casa não está no bar, está em quem vive por amor dentro dela. As sirenes cortaram a rua como um aviso. Acabou o tempo do faz de conta. Quando os paramédicos entraram, Rosa já tinha explicado tudo com clareza. Eduardo estava pálido, suando frio, tontura forte, visão turva, fala meio arrastada. Eles aferiram pressão, checaram a respiração, fizeram perguntas rápidas. Vamos ao hospital para avaliação completa, disseram sem rodeios. Bianca assentiu, segurando a mão do marido com uma urgência que nem ela reconhecia. Rosa, você pode vir? A empregada hesitou, olhou o salão, os convidados ainda parados como figurantes sem roteiro. Claro, dona Bianca. Uma frase simples que soou como promessa. No corredor do hospital, o luxo não valia nada.
O piso brilhava do mesmo jeito para todos. A bebida cara não abriu nenhuma porta. Eduardo foi levado para exames. Bianca caminhava de um lado para o outro, maquiagem borrada, coração batendo no pescoço. Rosa, sentada, segurava o terço com os dedos, em silêncio. Um médico veio com a seriedade de quem aprendeu a falar somente o necessário. Ele está estável. Houve um pico de pressão, desidratação e o álcool piorou tudo. Precisamos observar, ajustar medicamentos e, principalmente, rever hábitos. O corpo dele está pedindo socorro faz tempo. Bianca abriu a boca, fechou, abriu de novo. Doutor, ele pode... O que posso dizer é, se continuar assim, o risco de algo grave aumenta muito. AVC, arritmia, queda séria. Vocês têm uma chance hoje de virar essa página. O médico olhou rápido para Rosa, como quem identifica em um segundo quem sustenta a casa. E quem ficou com ele, mantendo calma, ajudou muito. Quando ficaram sozinhas, Bianca chorou como nunca. Não era choro bonito de novela. Era choro com soluço, feio, verdadeiro. Rosa, eu fui cruel. Eu me importei com taças e esqueci pessoas. Rosa respirou fundo. O que importa é o que a gente faz daqui para frente, dona Bianca. Bianca segurou as mãos dela. Como você sabia o que fazer? Meu irmão, o álcool quase levou a vida dele. Eu aprendi correndo, fiz curso na igreja sobre primeiros socorros, aprendi a reconhecer sinais. Às vezes Deus nos ensina no fogo para que a gente apague incêndios nos outros. Eduardo acordou mais tarde, corpo pesado, cabeça latejando, mas consciente. Olhou para Rosa, depois para Bianca, e algo dentro dele mudou de posição, como um móvel que estava trancando a passagem e finalmente foi arrastado. Eu te tratei mal, disse com voz baixa, e você me salvou. Eu só fiz o que precisava ser feito, seu Eduardo. Não, você fez o que uma pessoa boa faz quando ninguém está vendo, e eu te tratei como se você fosse invisível. No dia seguinte, a casa voltou a ficar silenciosa. As flores ainda estavam na mesa, como lembranças teimosas. Algumas garrafas, abertas pela metade, foram empilhadas num canto. Rosa chegou cedo, como sempre. Bianca a esperava na cozinha, sem maquiagem, com um café passado na hora e um pedido que parecia simples, mas era enorme. Rosa, fica aqui um pouco. Eu queria conversar. Ficaram ali duas mulheres de mundos diferentes, unidas por algo maior que a aparência, a verdade. Eu cresci ouvindo que sucesso é brilhar. E para brilhar, eu achei que precisava de tudo isso. Garrafas, festas, fotos. Eu virei a dona do cenário e esqueci o roteiro da vida, confessou Bianca. O médico falou sério. Ele precisa mudar. Eu também. Eu quero começar com o que está dentro de casa. Rosa aprumou os ombros. Posso ajudar, mas tem que ser de verdade. Não adianta guardar garrafa para visita e dizer que não vai beber. A casa precisa aprender a escolher vida. Bianca olhou para o bar. Respirou fundo. Então vamos começar agora. Pegou uma caixa grande e com as próprias mãos começou a retirar garrafa por garrafa. Algumas ela doou no mesmo dia, outras entregou para reciclagem. Ficou só com as jarras de água e um conjunto de xícaras de café simples. Parecia pouco, era muito. Eduardo chegou do hospital com recomendações, exame de rotina, acompanhamento, cuidado com a alimentação e o recado mais duro: álcool não. Ele fez que sim, mas o sim ainda tremia. O corpo pedia, a cabeça lembrava. O hábito chamava como uma música distante. Rosa percebeu e não romantizou. Vai ser difícil nos primeiros dias, disse com a honestidade de quem já viu a luta de perto. Mas cada dia vencido é um tijolo novo. A casa que a gente quer construir por dentro não se ergue com brindes, se ergue com decisões. No terceiro dia, a tentação veio como um velho amigo batendo à porta. Um sócio passou para conversar de negócio e chegou com uma garrafa cara de presente.
Para comemorar a nova fase, Eduardo travou. O hábito de aceitar, abrir, oferecer um copo, tudo quase automático. Bianca olhou para Rosa como quem pede uma senha de emergência. Rosa apenas inclinou a cabeça e disse: a nova fase começa quando a gente aprende a dizer não para o que nos destruiu. Eduardo segurou a garrafa por um segundo longo. Sentiu sua própria fraqueza como quem pesa um mundo. Então devolveu, com um sorriso que tinha vergonha e coragem. Obrigado. Aqui em casa, agora, a gente comemora com água e café. O sócio forçou uma risada. Viraram crentes? Viramos vivos, respondeu Bianca, firme. O homem saiu meio sem graça, resmungando algo sobre exageros. Eduardo ficou olhando para a porta fechada, como quem olha para uma encruzilhada. Pela primeira vez, ele tinha escolhido o caminho certo. Ainda assim, o mundo não muda porque a gente quer. Ele testa para ver se é verdade. À noite, o celular de Eduardo apitou sem parar. Mensagens de amigos chamando para um jantar, fotos de mesas cheias, taças reluzentes, risos que prometiam alívio. Ele mordeu o lábio. Um só não vai fazer mal, sussurrou uma voz dentro dele. Rosa, ao apanhar uma toalha no canto, fingiu que não ouviu, mas perguntava com o coração: ele vai resistir? Bianca percebeu o olhar distante do marido e sentou ao lado. Eu casei com um homem, não com o personagem. Eu quero você inteiro. Eduardo respirou fundo. Eu tenho medo de falhar. Falhar é não tentar. Cair acontece. Levantar é escolha. Se você cair, eu e a Rosa vamos estar aqui. Mas eu te peço, hoje, escolhe ficar. Ele assentiu, um assentir miúdo, mas verdadeiro. Nos dias seguintes, Rosa trouxe pequenas rotinas novas que pareciam bobas e funcionavam como âncoras. Jarra de água com rodelas de limão no aparador. Café fresco às 6 da tarde, quando o corpo costumava pedir bebida. Caminhadas curtas no final do dia, os três. Eduardo para suar o medo, Bianca para aprender a ouvir e Rosa para garantir que a conversa não desviasse para o bar. No meio da praça, sem garrafas, eles descobriram que o sol também brinda. A casa reagiu. Alguns amigos sumiram. Eram amigos de copo, não de vida. Outros ficaram ainda mais presentes, oferecendo carona, rezando junto, mandando mensagens de incentivo. O silêncio do bar vazio doeu, mas abriu espaço para algo novo. A sala ganhou uma estante de livros, um violão antigo apareceu do armário, fotos da família foram reveladas e colocadas na parede. O riso voltou, menos alto, mais verdadeiro. A vergonha também bateu na porta e na boca de Bianca. Numa manhã, por iniciativa dela, reuniu todos os funcionários na cozinha. Eu venho pedir desculpas, não pelos copos, pelas palavras. Eu pequei pelo tom, pela falta de respeito. A partir de hoje, ninguém aqui vai ser tratado como invisível. O silêncio foi pesado e bonito. Rosa, que nunca procurava aplauso, apenas assentiu e voltou ao trabalho. O perdão não é teatro, é estrada. Eduardo decidiu ir à empresa uma semana depois. Não avisou ninguém além do seu braço direito. Sem comemorações, sem brinde, eu só quero falar com a equipe. Na sala de reunião, ficou de pé, mãos visivelmente trêmulas. Gente, eu falhei como líder e como homem. Confundi sucesso com exagero. Minha saúde cobrou o preço. Se alguém aqui estiver lutando com bebida, eu quero dizer que buscar ajuda não é fraqueza. Fraqueza é esconder. A partir de hoje, eventos da empresa não terão álcool. Quem quiser brindar, que brinde com água. Quem quiser rir de mim, ria. Eu vou continuar vivo. O silêncio foi quebrado por um aplauso tímido. Depois, outro. Em poucos segundos, a sala inteira aplaudia. Ali não tinha cristal. Tinha coragem. Mas coragem também cansa.
Numa sexta-feira, o corpo de Eduardo cobrou a conta com ansiedade pesada, suor nas mãos, coração acelerado, vontade de beber como quem quer apagar uma memória. Ele caminhou até a varanda, olhando a cidade acesa como um cardume de estrelas. "Eu não aguento", sussurrou. Rosa surgiu devagar, como quem não quer assustar um pássaro ferido. Quando meu irmão quis desistir, eu sentei ao lado dele e disse: "Vamos só até amanhã. Amanhã a gente conversa de novo. Quer tentar só até amanhã?" Eduardo fechou os olhos. "Só até amanhã." "Então, agora vamos até a cozinha." Ela fez um chá de capim-cidreira, simples, cheiroso, e ficou ali, em silêncio, como quem monta guarda. Bianca chegou e encostou a cabeça no ombro dele. Não havia discurso, havia presença, e às vezes presença é o milagre. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: "Eu conheço alguém que precisa dessa virada." Marca essa pessoa nos comentários e diz para ela que ainda dá tempo. Porque sempre dá tempo, enquanto há fôlego. E se você já passou por essa luta, conta aqui o que te ajudou a resistir no dia difícil. Seu testemunho pode ser a mão que alguém precisa hoje. No domingo, decidiram ir à igreja do bairro onde Rosa participava. Eduardo entrou desconfiado, como quem pisa em terreno desconhecido. Bianca, nervosa, ajustou o cabelo várias vezes. A comunidade acolheu com naturalidade. Ninguém perguntou do relógio de Eduardo. Ninguém quis saber da marca do vestido de Bianca. Cantaram, ouviram uma palavra sobre humildade. "Deus exalta os humilhados", dizia o pastor, mas o que Eduardo entendeu foi: Deus levanta os que finalmente se ajoelham por dentro. No final, Bianca foi até Rosa e a apresentou a todos como a amiga que nos salvou. Rosa sorriu com pudor. "Quem salvou foi Deus. Eu só segurei a mão." A mudança começou a ganhar forma prática. Bianca reordenou a agenda. Menos eventos noturnos, mais jantares simples em casa. Eduardo trocou reuniões em bares por cafés em ambientes claros e curtos. Em casa, criaram noites sem tela, em que conversavam sobre medos e memórias. Descobriram que o gosto pela vida tem camadas. Alguns dias tinham o sabor do medo, outros, o gosto da vitória. E às vezes um gosto doce de baixar a guarda e admitir: "Eu preciso de ajuda." Só que a vida sempre faz o teste final. Um mês depois, a empresa fecharia o tal contrato que eles sonharam, aquele do brinde à nossa prosperidade. O investidor principal viria jantar em casa. Era tudo ou nada. Eduardo e Bianca hesitaram. E se ele achar estranho não ter vinho? Se ele precisar de vinho para enxergar valor, talvez não sirva para caminhar conosco, disse Rosa, lavando louça como quem filosofa com sabedoria nua. Negócio bom não pede muleta. Eduardo encarou a própria coragem no espelho do corredor. Então vamos fazer do nosso jeito. Na noite marcada, a mesa estava bonita sem excessos. Água com limão, sucos, café esperando. O investidor chegou com um sorriso treinado, olhou ao redor, reparou no bar vazio e soltou a pergunta automática: "Cadê o vinho da casa?" Eduardo respirou fundo. "Aqui a gente brindou demais as coisas erradas. Hoje a gente brinda a vida. Se isso for um problema..." Ele deixou a frase aberta no ar. O homem mediu, mediu de novo e riu. "Eu já perdi um amigo pro álcool. Preferi assinar contratos com quem escolhe ficar." Sentou-se. A conversa fluiu limpa como água boa. Rosa observava de longe, orgulhosa como quem vê um filho dar os primeiros passos sem cair. No final, o investidor ficou em pé e disse: "Parabéns, vocês estão trocando aplauso por propósito. Isso vale mais que qualquer cifra." Ele assinou o contrato ali mesmo, sem estardalhaço. Eduardo e Bianca se olharam como quem se encontra depois de um deserto longo. Naquela noite, porém, quando a casa adormeceu, Eduardo ficou em pé diante do antigo bar, agora vazio. Passou a mão pela madeira, lembrando de tantas cenas, tantas risadas vazias, tantos só mais um.
Tocou a porta do armário como quem se despede de uma versão de si mesmo. Rosa entrou, trazendo um copo de água. Para o último brinde, disse. Último? O último brinde ao passado. Toma essa água e deixa que Deus lave o que ficou. Eduardo bebeu devagar. A água não tinha glamour, tinha verdade. E a verdade desceu como cura. Se isso está falando com você, escreve "Eu escolho viver" nos comentários. Às vezes, o primeiro passo é dizer em voz alta o que a nossa alma já sabe. Na semana seguinte ao contrato assinado, a cidade amanheceu com o convite mais comentado do bairro. Um baile beneficente em prol de uma instituição de crianças com deficiência. Era o tipo de evento que Eduardo e Bianca jamais perderiam no passado. Luxo, flashes, colunas sociais. Só que agora havia algo novo na história deles. A verdade. E a verdade não gosta de palco. Ela prefere chão firme. Mesmo assim, decidiram ir. Vamos para apoiar a causa, não para aparecer, disse Bianca, arrumando um vestido simples, bonito, pelo que escondia de vaidade. Eduardo colocou um terno que já tinha, respirou fundo e combinou com ela. Se for desconfortável, a gente volta. Rosa, antes de ir embora naquele fim de tarde, ficou com a mão na maçaneta e olhou para os dois como mãe que dá conselho. Sons e cheiros despertam memórias. Se doer, saiam. Ninguém precisa se provar para quem não paga suas contas e não segura sua mão. Bianca assentiu. Eduardo sorriu, meio sem graça. Se vacilar, lembra. A queda não define, a volta sim, disse Rosa. E se foi, deixando no ar aquele perfume de casa arrumada por dentro. No salão do clube, as luzes eram quentes, as vozes altas, os vestidos brilhavam como se tentassem competir com as estrelas lá fora. Logo na entrada, garçons com bandejas prateadas distribuíam taças com espumante. Eduardo sentiu o estômago dar um passo para trás. Bianca, sem dizer nada, segurou-lhe o braço e desviou. "Boa noite, água, por favor", pediu a uma garçonete que sorriu aliviada. Talvez por ela mesma também preferir aquele refúgio sem álcool. Pegaram 2 copos d'água. O primeiro gole foi tenso como uma linha de pesca esticada, mas depois veio um alívio miúdo. "Estamos aqui e estamos inteiros", disse Bianca quase num sussurro. É claro que quem viveu de brilho atrai olhares que cobram espetáculo. Um ex-parceiro de negócios, Arthur, aproximou-se com um sorriso carregado de certezas. "Vocês por aqui e sem taça. Vocês mudaram mesmo, hein?" "Para melhor", respondeu Eduardo educado. Arthur ergueu a própria taça. "Você sabe que esse seu discurso pega mal, né? Tem investidor achando que você ficou moralista, que vai atrapalhar as confraternizações. Quem precisa de álcool para fazer negócio tem medo da luz acesa", disse Bianca firme. Arthur riu de canto de boca. "Boa sorte com a santidade." E foi embora, deixando um rastro de ironia que tentou grudar e não conseguiu. Subiram ao mezanino, onde ficava a mesa reservada para doadores. Eduardo evitava olhar as bandejas. Respirava contando os segundos como Rosa ensinara. 4 para inspirar, 6 para soltar. A tentação vinha como música antiga. Ele se agarrou às mãos de Bianca e à promessa que tinha feito. Só até amanhã. Se precisasse, repetiria até o fim da vida. Foi quando anunciaram o leilão silencioso. Objetos valiosos numa mesa longa, quadros, joias, uma experiência gastronômica e uma garrafa de uma safra raríssima, envolta em um tecido escuro com uma tarjeta dourada. Para os verdadeiros apreciadores. Eduardo sentiu o golpe como quem leva uma lembrança no peito. Arthur, claro, estava por perto. Vai deixar passar essa? O velho Eduardo faria história com essa garrafa. O velho Eduardo quase perdeu a vida com garrafas. Ele respondeu sem raiva. Hoje eu quero fazer história com outra coisa. As falas ecoavam.
O salão girava de conversas. Uma senhora elegante pediu silêncio e anunciou o momento mais esperado, o brinde oficial dos patrocinadores. As taças se ergueram, um oceano cintilante. O mestre de cerimônias convidou. Todos de pé. Eduardo e Bianca ficaram, mas não ergueram nada. Ele segurou seu copo d'água, invisível entre as pedras de cristal. Foi aí que um garçom apressado tentou colocar 2 taças nas mãos deles. Cortesia da casa. Água, por favor, disse Bianca. É só um para a foto, insistiu sem maldade, mas com o peso do costume. Eduardo respirou. Era o teste. Tanta gente olhando, câmeras piscando. Ele podia pegar a taça, só encenar. Eu não vou beber, disse, claro e simples. O garçom recuou, meio sem graça. A foto foi tirada assim mesmo, 2 com água, o salão inteiro com espumante. Talvez poucos notassem, mas para Deus e para Eduardo, aquela escolha era enorme. O brinde soou, a espuma desceu e o salão vibrou. Foi quando uma cena discreta e urgente começou a acontecer perto da escada. Um dos empresários mais importantes, conhecido por segurar bem a bebida, ficou pálido, uma mão na parede, a outra no peito. A esposa notou e tentou disfarçar, mas o homem derrubou a taça. O estilhaço chamou a atenção geral. Algumas pessoas riram nervosas, outras se afastaram. O som alegre virou ruído. Eduardo congelou por um segundo, como quem vê o próprio passado em frente. Bianca apertou sua mão. Vai! Ele foi. Chegou com calma e se apresentou à esposa do homem. Posso ajudar? Meu marido, ele não está bem. Ele bebeu um pouco, é só... Agora não é hora de explicar, é hora de cuidar. Eduardo lembrou de Rosa, como se ela soprasse instruções no seu ouvido. Vamos sentar aqui. Por favor, alguém chama a equipe médica do evento e traga água. Deitou o homem numa poltrona, afrouxou a gravata, pediu espaço com gentileza firme. Respira comigo. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Era estranho como a própria mão, antes tremida, agora era porto para outro. Arthur, sempre por perto, cochichou para alguém. Olha o herói de novela! Mas a sala já não ligava. A vida capturou a cena. O médico do evento chegou, fez os primeiros procedimentos, disse que era preciso levar ao hospital para avaliação. Eduardo ficou ali, até ver o homem estável o suficiente para seguir. A esposa, com os olhos úmidos, segurou a mão de Eduardo. Obrigada. Eu sempre achei que você fosse só mais um dos que bebem bem. Eu fui. Hoje, eu escolho ficar sóbrio para conseguir ajudar quando alguém cai. Ela assentiu, quebrando por dentro um muro que só quem carrega sabe que pesa. Eu vou pedir ajuda para ele e para mim. Quando tudo acalmou, Eduardo procurou Bianca com o olhar. Ela estava a alguns passos atrás, segurando 2 águas. Entregou uma a ele. Você fez o que precisava ser feito. Eu só repeti o que me ensinaram, respondeu. Pois repete quantas vezes for preciso. A cidade está cheia de gente que precisa desse gesto. A noite continuou, mas algo tinha mudado. Algumas pessoas se aproximaram não para a fofoca, mas para agradecer por terem visto outra forma de força. Um jovem garçom, tímido, sussurrou. Meu pai, ele bebe. Quando o senhor disse, eu escolho ficar, eu pensei que talvez ele também possa. Obrigado. Eduardo engoliu em seco. Diz a ele que não precisa ser herói, só precisa escolher hoje. Amanhã a gente conversa de novo. Na volta para casa, o silêncio no carro era sereno. A cidade corria pelas janelas como um rio de luzes. Bianca apoiou a cabeça no banco. Eu acho que eu sempre confundi aplauso com aprovação. E eu confundi coragem com excesso, disse Eduardo. Hoje, sem taça, você foi o homem mais corajoso da sala. Ele riu baixinho. Eu só fui um homem com medo que escolheu não fugir. Rosa esperava acordada, porque quem ama não dorme em noites grandes. E então, Deus estava lá, disse Bianca, e contou tudo.
Rosa sorriu aliviada e, pela primeira vez, puxou os dois para um abraço demorado. Aquele abraço de família que nem sempre mora em laços de sangue. Quando a gente escolhe a vida escolhe a gente de volta, ela disse com a sabedoria de sempre. Nos dias que seguiram, veio um convite inesperado. Uma escola do bairro pediu que Eduardo e Bianca participassem de uma roda de conversa sobre prevenção ao uso de álcool em casa. Não somos especialistas, disse Eduardo inseguro. Mas vocês têm uma história, respondeu a diretora. E às vezes, um testemunho arruma mais coração do que um manual. Eles aceitaram. O pátio da escola tinha cheiro de infância. Pipoca de cantina, giz no quadro, risos de corredor. Pais, mães, professores se reuniram no auditório simples. Eduardo subiu no pequeno palco com as mãos suadas como menino em recital. Boa noite, eu sou o Eduardo e nunca pensei que um dia estaria aqui para falar sobre isso. Eu achava que bebia socialmente até o dia em que minha vida quase foi embora. Quem me ajudou foi quem eu menos valorizava. E eu estou aqui porque a graça de Deus me deu uma segunda chance. Bianca falou sobre como o ambiente da casa influencia os filhos, como as palavras moldam mais que a decoração. Rosa, convidada de honra, sentou na primeira fila, e quando a diretora pediu um aplauso para a mulher que segurou a mão quando ninguém mais sabia o que fazer, o auditório se levantou. No final, uma adolescente se aproximou com os olhos marejados. Meu pai fica agressivo quando bebe. Eu tenho medo de falar. E Bianca abraçou. Procura um adulto de confiança, uma professora, uma tia, alguém da igreja. Você não precisa carregar isso sozinha. Rosa anotou um número de um grupo de apoio da paróquia e entregou. A gente está junto. As sementes estavam plantadas. Eduardo e Bianca decidiram formalizar o que o coração já vinha fazendo. Criaram, com a ajuda de Rosa, um projeto chamado Brinde à Vida, para oferecer palestras, rodas de conversa e apoio prático a famílias. Nada de holofotes, nada de glamour. Era o simples que transforma. Água gelada em eventos, café quente em encontros, escuta sem julgamento, encaminhamento para profissionais quando necessário. O antigo bar da casa virou a Sala Rosa. Uma mesa redonda, cadeiras confortáveis, livros sobre família, fé e cuidado. Na parede, uma frase: humildade é o copo onde a vida mata a sede. Mas justiça também tem suas horas. Um dia, Arthur os procurou. Chegou meio torto de orgulho, com a língua procurando o jeito de pedir o que o coração tem vergonha de confessar. Eu estou com problema. Aquele empresário do baile era meu cunhado. Ele está mal. Minha irmã pediu ajuda. Eu não sei por onde começar. E eu tenho bebido mais que o normal. Falou tudo de uma vez, como quem arranca um curativo. Eduardo o olhou. Lembrou do sarcasmo, das provocações. Sentiu a velha vontade de retrucar, mas lembrou também de Rosa, das mãos dela. Senta, disse. Você chegou no lugar certo. Arthur baixou os ombros. Você não vai jogar na minha cara. Se eu jogar, você levanta um muro. Se eu acolher, você talvez levante de dentro, disse Eduardo, e foi sincero. Eu estou aprendendo. Bianca trouxe água e café. Rosa sentou do lado, não à frente, para mostrar que a caminhada é lado a lado. Ouviram. Indicaram um médico, um terapeuta, convidaram para a próxima roda do Brinde à Vida. No final, Arthur ficou em pé, com os olhos brilhando de uma luz que não vinha de teto nenhum. Obrigado. Volta amanhã, disse Rosa. A gente conversa de novo. Só até amanhã, repetiu Arthur, com um sorriso que parecia alívio. O projeto cresceu menos por marketing e mais por boca a boca de gente tocada. Um dia, receberam uma mensagem de uma senhora do interior. Meu marido largou a bebida depois de assistir a conversa de vocês na internet. Eu queria agradecer. Deus abençoe. Bianca chorou lendo em voz alta. Eduardo apertou os olhos emocionado. Rosa, sempre prática, disse: então a gente segue. Enquanto tiver um coração com sede,
A gente oferece água. Uma tarde, contudo, a vida resolveu testar o alicerce de novo. Eduardo teve uma reunião tensa, levou uma bronca injusta de um cliente antigo e saiu com a cabeça fervendo. No caminho de volta, o carro passou em frente a um bar, onde ele costumava fechar grandes negócios. O cheiro de madeira, o som das conversas, a lembrança de um copo específico bateram nele como onda. "Ninguém vai ficar sabendo se eu entrar, é só um", sussurrou aquela voz velha que não morre fácil. Ele diminuiu a velocidade. O pisca ligou sem que ele percebesse. O carro encostou. A mão foi à maçaneta. Antes que abrisse, o celular vibrou. Uma mensagem de Rosa. "Água e caminhada às 18 horas. Posso te esperar no portão?" Ele ficou olhando aquela frase como quem olha um braço estendido no meio do rio. Respondeu com uma palavra: "Pode." Engatou a marcha, foi embora. Quando chegou em casa, Rosa estava lá com 2 bonés ridículos que ela achou na feira, pra gente rir da vida e a vida não rir da gente, e ela brincou. Caminharam. Bianca veio junto. Eduardo, no meio do passo, confessou: "Eu quase entrei." "E você não entrou", disse Rosa. "Isso é vitória. A tentação perdendo a pressa de te derrubar." "Eu me sinto fraco." Bem-vindo ao clube dos que vencem. Os fracos que pedem ajuda. Naquela mesma noite, fizeram uma live simples, só os 3 numa mesa, para falar a quem quisesse ouvir. Eduardo disse: "Hoje eu quase caí, e tá tudo bem dizer isso em público, porque ninguém vence o que esconde." Os comentários explodiram com "Eu também. Obrigado por falar a verdade. Eu escolho viver." Entre as mensagens, apareceu uma de alguém com um apelido qualquer. "Eu ia beber agora, mas vou fazer chá." Bianca leu em voz alta com a voz tremendo: "É por isso que a gente está aqui." E foi aí que Eduardo entendeu o clímax não como fogos de artifício, mas como aquele instante silencioso em que uma vida escolhe um caminho e nessa escolha simples arrasta outras consigo. O velho bar virou um altar de propósito. A casa que um dia brilhou por taças, agora brilhava por histórias. Se isso toca você, escreve aqui nos comentários: "Eu fico. Só até amanhã." E amanhã a gente repete, juntos. Porque ninguém precisa vencer sozinho. Deus usa as mãos mais improváveis para segurar a nossa. No dia em que o brinde à vida completou 3 meses, Rosa chegou mais cedo do que de costume. Tinha algo no rosto dela, aquela mistura de alegria e pudor de quem carrega notícia boa e não quer fazer alarde. Encontrou Bianca na cozinha, preparando um bolo simples de fubá, cheiro de casa abraçada. Eduardo apareceu em seguida, de camiseta e chinelo, um homem comum, e isso era um elogio. "Hoje a gente tem a roda das 7, né?" "Tem", disse Rosa, abrindo a bolsa devagar. "Mas antes, eu queria falar uma coisa." Sentou-se, ajeitou o avental que já nem precisava usar ali e respirou como quem pousa. "Meu irmão está há 60 dias sem beber." O silêncio chorou primeiro. Bianca largou a colher, correu para abraçar Rosa. Eduardo bateu palmas, um aplauso curto e cheio, daqueles que não pedem palco. Agradecem a Deus. 60 dias é um mundo, disse ele. É um mundo novo. A notícia acendeu uma vontade de celebrar sem exageros. Decidiram fazer uma pequena confraternização com a turma do projeto, água com limão, café coado, bolo de fubá, um violão, sem script. Quando a noite chegou, a sala encheu de gente que a vida tinha desarrumado e que ali aprendia a se reordenar. Histórias começaram a brotar como flores teimosas no asfalto. Um senhor de bigode contou que tinha voltado a brincar com o neto no chão da sala. Uma mãe disse que o filho dormia sem medo quando o pai chegava. Uma jovem falou baixinho: "Eu aprendi a dizer não quando ofereciam só um. Hoje eu digo sim para mim." Arthur, o antigo provocador, apareceu tímido, segurando 2 garrafas de água para repor o estoque,
brincou, e todos riram, não dele, mas com ele. O riso de quem entendeu que zombaria é pobre e compaixão é rica. Sentou-se ao lado de Eduardo, que lhe deu espaço sem cobranças. Quando a roda começou, ninguém precisava de discurso. O violão tocou leve, e cada relato era uma vela acesa contra um vento antigo. Ali, pelas 8, tocou a campainha. Bianca abriu e deu de cara com algo que não esperava. O pai dela, seu Antero, homem de poucas palavras e muito orgulho, que há anos mantinha uma distância polida do genro por não concordar com certos exageros. Ele olhou por cima do ombro dela, viu a sala cheia, ficou constrangido como quem invade um segredo. Vim trazer um livro pro Eduardo, disse sem jeito. Era uma Bíblia com capa gasta. Era do meu pai, ele lia quando a mão tremia. Eu achei que podia ajudar. Eduardo recebeu o presente como quem recebe uma herança de ar. Não pesa, sustenta. Abraçaram-se, um gesto que não precisava de legenda. Bianca chorou de novo, graças a Deus. Os dias seguintes foram organizando um desfecho que não tem cara de fim, mas de começo certo. Eduardo e Bianca chamaram Rosa para uma conversa na sala. A antiga Sala Rosa, que agora tinha planta encanto, fotografias de rodas de conversa e uma frase nova escrita à mão pela própria Bianca. Quem rega com respeito, colhe dignidade. Rosa, começou Eduardo sem rodeios, a gente deve a você mais do que palavras alcançam, e a dívida que não dá para pagar em dinheiro, a gente paga em postura, honra e oportunidade. Bianca completou, você é parte da nossa família. Por isso, queremos oficializar. Além do aumento de salário que já combinamos, você vai ter plano de saúde completo, férias como manda a lei e um bônus anual do projeto, porque você é cofundadora do Brinde à Vida. O CNPJ já está com seu nome também. Rosa levou a mão à boca sem acreditar. Eu não precisava... Precisava sim, disse Bianca, doce e firme. Precisava porque é justo. Eduardo estendeu um envelope. E tem mais. Lembra daquele curso de primeiros socorros que você fez na igreja? Inscrevemos você num curso avançado, com certificação. A gente vai bancar tudo. E se você quiser, a sede do projeto vai ter um espaço para treinamentos com seu nome. Rosa ficou de pé, olhou para o teto como quem procura o céu e sussurrou. Obrigada, meu Deus. Depois abraçou os dois, leve, sem cerimônia, com o tipo de carinho que a vida só permite quando derruba os muros. A justiça, quando é boa, não humilha. Ela reequilibra. Por isso, decidiram também reparar os pequenos danos invisíveis que tinham se acumulado nos anos de arrogância. Bianca, com uma lista em mãos, foi atrás de antigos funcionários para pedir perdão. Teve quem não quisesse conversa, teve quem perdoasse na hora. Em cada encontro, ela abria espaço para ouvir. Descobriu nomes de filhos que nunca tinha perguntado, sonhos que nunca tinha considerado, dores que tinha ignorado por achar que não era assunto dela. Em cada pedido de perdão, uma pedra saía do peito. Perdoe-me por ter te visto como função e não como pessoa, ela disse mais de uma vez. E cada vez foi sincera. Eduardo fez o mesmo no trabalho. Reuniu a equipe, olhou de verdade para cada rosto e disse: eu errei com muitos de vocês. Se eu tratei alguém com grosseria, me perdoe. Se eu fiz do álcool uma desculpa, me perdoe. Não vou pedir que esqueçam. Vou pedir que me vigiem. Liderança não é microfone, é exemplo. Instituiu políticas claras. Eventos da empresa com alimentação simples, água e sucos, transporte garantido para quem trabalha até mais tarde, um programa de apoio psicológico em parceria com uma clínica. Ao final, colocou na porta de sua sala um aviso escrito à mão. Entre com coragem. Aqui o "como você está" vale mais que o "quanto você fechou". No bairro, a fama mudou de nome. Antes eram os do Bar Bonito. Agora eram os da Casa que Ajuda. Chegavam bilhetes pelo correio, mensagens no celular, pedidos de oração.
Uma senhora que morava 2 quadras acima, a dona Clarice, mandou um pote de geleia com um recado. Obrigada por devolver esperança às minhas manhãs. Eu escuto vocês pela janela. Era isso. Esperança tem som, e quem quer vive de janela aberta. Um sábado, organizaram o primeiro mutirão de cuidado no salão da paróquia. Cortes de cabelo gratuitos, aferição de pressão, orientação com nutricionista voluntária, brincar com as crianças, roda de conversa para familiares de quem lutava com álcool. O cartaz dizia: entrada livre, saída mais leve. Rosa coordenava com aquela precisão sem pressa que só ela tem. Bianca ficava na recepção com um sorriso sincero. Eduardo no corre-corre da logística, segurando a emoção toda vez que alguém dizia obrigado, como quem diz socorro resolvido. No meio do mutirão, um rapaz alto, camisa amarrotada, entrou sem jeito, num cheiro misturado de suor e medo. Eu vi no Instagram de vocês. É aqui que a gente pode tentar de novo? É aqui, disse Rosa, guiando-o para a mesa do café. Senta, começa me contando o seu nome. Ele respirou como quem corta uma corda invisível. Rafael. Prazer, Rafael. Eu sou Rosa. Aqui ninguém é caso, todo mundo é história. Enquanto isso, do outro lado do salão, Eduardo dava uma fala curtinha para um grupo de jovens. Não era palestra, era papo reto. Eu achava que coragem era aguentar mais um gole. Hoje, eu sei que coragem é dizer não e ir embora inteiro. Se você tem amigo que te chama de chato por escolher ficar sóbrio, talvez não seja amigo, seja plateia. Os meninos riram, alguns com vergonha, outros com alívio. Uma menina levantou a mão e disse: meu pai bebe. Como eu ajudo sem brigar? Eduardo respirou. É uma pergunta que vale muitas lágrimas. Primeiro, se proteja. Procure um adulto de confiança. Segundo, não faça do problema dele a medida do seu valor. Terceiro, ofereça amor firme. Eu te amo, mas não vou participar da sua autodestruição. E procure ajuda para você também. À tarde, Bianca conduziu uma roda só de mulheres. Falaram de culpa, de sobrecarga, de silêncios que adoecem. Uma senhora lembrou: meu marido sempre foi trabalhador, mas quando bebia, virava outro. Eu me sentia culpada por não conseguir salvá-lo. Bianca segurou a mão dela. Você não é salvadora, você é mulher. O Salvador é Deus, a gente é ponte. Caminhe cada passo do seu tamanho. A senhora chorou e riu no mesmo minuto. É assim quando o coração encontra a verdade. E porque toda boa história de justiça também tem reparação concreta, uma surpresa estava sendo preparada para Rosa. Algumas semanas depois, numa manhã de sol tímido, Eduardo e Bianca a chamaram para ver um negócio ali no quintal. Rosa abriu a porta e encontrou um pequeno jardim reformado, com um banco de madeira e uma placa simples: Jardim da Rosa, onde a coragem descansa. No canto, uma mesa com uma máquina de costura nova, a antiga vivia falhando, e uma prateleira com tecidos, linhas e uma cartinha. Você sempre cuidou do nosso lar. Queríamos cuidar dos seus sonhos também. Diz você mesma pra gente. Qual é o próximo? Rosa levou as mãos ao rosto, riu, chorando. O próximo é ensinar outras rosas a serem respeitadas sem pedir licença. Eu quero criar um curso de boas práticas de cuidado para empregadas, diaristas e cuidadoras, com primeiros socorros, direitos, autoestima e fé. Pode ser na paróquia ou aqui mesmo. Vai ser nos dois, disse Bianca, aquela que aprendeu que luxo bom é o que alcança. O tempo, que no começo parecia um juiz duro, virou aliado. A cada mês, Eduardo marcava o calendário com um círculo discreto. Mais 30 dias escolhendo ficar. Às vezes havia ansiedade, às vezes vontade, às vezes uma lembrança boba de uma música de bar que requeria outra caminhada com boné ridículo. Em todas havia uma mão estendida, de Bianca, de Rosa, do céu. Havia tropeços? Sim.
Teve uma vez em que ele ergueu uma taça por reflexo numa festa de família. Olhou o próprio gesto, olhou o copo, pousou de volta, sorriu sem vergonha. Eu quase esqueci quem sou. E alguém respondeu: é por isso que a gente caminha junto, para lembrar. O brinde naquele dia foi de água com gás e gargalhada amada. E quanto àquele mundo antigo que os aplaudia por garrafas. Alguns ainda tentam puxá-los de volta para as luzes erradas. Mas agora eles sabem. Luz sem verdade cega. Luz com verdade guia. Quando a tentação aparece disfarçada de convite elegante, Eduardo manda a mesma mensagem no grupo do projeto. Preciso de vocês. Só até amanhã. Em minutos, chegam emojis de mão estendida, áudio de oração, foto de xícara de café. O algoritmo do céu não deixa ninguém sem resposta. Certa tarde, receberam um convite para falar na TV local. Queremos contar a história da casa que trocou taças por propósito. Eduardo e Bianca pensaram, oraram e aceitaram com uma condição. A gente só vai se for para celebrar também a Rosa. O apresentador, simpático, concordou. No dia, os três sentaram no sofá do estúdio. As luzes acenderam, aquelas que iluminam sem ferir, e a cidade ouviu. Eduardo contou sem floreio, Bianca confessou com humildade, e Rosa traduziu tudo em uma frase. Eu só segurei a mão que Deus colocou na minha frente. A audiência explodiu. E mais importante que a audiência, os comentários. Obrigada por falar de verdade. Hoje eu digo, eu escolho viver. Deus ainda exalta os humilhados. No retorno para casa, passaram pela praça onde costumavam caminhar no começo da mudança. Havia uma roda de adolescentes rindo alto e um senhor ensinando damas para um menino. Rosa parou, apontou para o céu que já virava tarde. Sabe o que eu mais gosto de ver? O quê? Perguntou Bianca, prendendo o cabelo no vento. Gente comum, vivendo milagre comum. Sem fogos, sem holofote, milagre com cheiro de café e som de passo calmo. Eduardo olhou para as próprias mãos, agora firmes, e sorriu. O meu milagre é acordar e lembrar que eu não preciso ser quem eu era. E o meu, disse Bianca, é ter aprendido que respeito é a decoração mais bonita da casa. Resolveram encerrar o dia com um agradecimento simples. Juntaram algumas cadeiras na varanda, convidaram a vizinhança próxima e fizeram uma roda pequena de oração e música. Nada ensaiado, nada perfeito. Um menino desafinou, uma moça riu alto, alguém errou a letra e todo mundo seguiu. No final, Eduardo pegou o copo d'água e ergueu com a honestidade dos recomeços. Hoje eu brindo a vida que a gente quase perde quando escolhe o orgulho. A vida que Deus devolve quando a gente escolhe humildade. A vida que a Rosa nos ensinou a segurar. Beberam água como quem bebe coragem. Se isso encontrou você por dentro, escreve aqui nos comentários. Eu escolho viver, só até amanhã. E amanhã a gente repete. Se você conhece alguém que luta com bebida, marca essa pessoa, oferece sua presença. Não julgamento. E por favor, conta para nós. Qual foi o gesto simples que já te salvou num dia difícil? Sua história pode ser a mão estendida de alguém hoje. Porque no fim, o que fica não são as taças de cristal. É o coração lapidado. Não são os brindes de aparência. É o silêncio grato depois de um obrigado sincero. É o milagre comum servindo café. É Deus, fiel, pegando os humilhados pelo braço e dizendo: levanta, eu vou com você.